Graças e paz, queridos. Quero compartilhar uma palavra com vocês que se encontra em Números, capítulo 13 e 14. Sim, é o mesmo texto que a Shana Matos pregou no domingo, uma palavra que edificou muito as nossas vidas. Se vocês não ouviram, né, não assistiram, tá aqui no canal do YouTube, na celebração do dia 16/8 à noite. Foi uma bênção. E o que o Senhor falou no meu coração, eu estava lendo esse texto novamente ontem, foi sobre as vozes, né, que nós temos ouvido. Quais as vozes nós temos ouvido? Porque hoje em dia existem tantas vozes, né, falando, tantas pessoas falando, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E quais são as vozes que nós temos ouvido? Em primeiro lugar, com certeza, a voz que nós precisamos ouvir é a do Senhor, que Ele fala através da sua palavra. E eu queria ler aqui o capítulo 13 de Números, versículo 1 e 2 e 3, que diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Então, Moisés enviou 12 homens, um de cada tribo, para reconhecer a terra, né, a terra prometida ali, Canaã, que o Senhor tinha prometido para o povo de Israel, desde quando o Senhor tirou eles ali do Egito. E desde Abraão, né, o Senhor já vinha prometendo, né, que levaria a descendência dele para uma terra que manava leite e mel e tal. E eles foram, 12 homens foram para o mesmo lugar, para a mesma terra, eles viram a mesma coisa, mas eles tiveram perspectivas totalmente diferentes. É isso que eu quero falar com vocês. Eles viram que realmente a terra manava leite e mel, né? O cacho de uva ali era tão grande que precisavam de 2 homens para carregar um cacho de uva. E a partir do versículo 30 diz assim: Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Então Josué e Caleb estavam ali, né? Dizendo: Vamos, vamos, subamos e tomemos posse da terra, porque é certo que venceremos, porque o Senhor está conosco, olha tudo que ele já fez e tal. Mas os outros 10 estavam com uma perspectiva totalmente diferente, dizendo: diante de quem parecíamos gafanhotos. Então eles estavam se sentindo como gafanhotos diante daquele gigante. E no capítulo 14, diz assim: Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra. Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Esse povo, eles tinham 2 opções. Eles podiam ouvir Josué e Caleb, que estavam conectados com Deus, conectados ali, né, com a promessa pela fé, porque eles sabiam quem era o Deus deles, eles sabiam que o Deus era poderoso para fazê-los vencer, um Deus que realizou tantos milagres e maravilhas desde que tinha tirado eles do Egito, e eles viram com os próprios olhos. E o povo também tinha a opção de acreditar nos outros 10, que estavam com uma perspectiva totalmente diferente do que Deus tinha para o povo. E o problema de nós acreditarmos em pessoas que têm a perspectiva errada, longe de Deus, a primeira coisa é: eles se voltaram contra Moisés e contra Arão. Eles ficaram com raiva de Moisés e de Arão porque eles estavam ouvindo a perspectiva errada. E quando a gente ouve a perspectiva errada, nós corremos o risco de nos voltarmos contra quem Deus escolheu para nos liderar. Então nós precisamos tomar cuidado com quais as vozes que nós temos ouvido. E eles queriam escolher um chefe para voltar para o Egito. No versículo 8 diz assim: Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura. Josué e Caleb estão ali, né, dizendo: Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Josué e Caleb estão ali, né? Tentando convencer o povo a olhar a perspectiva do céu, né? Olhar com os olhos de Deus. Porque o Senhor tinha feito tantos milagres e tantas maravilhas e o povo tinha visto com os próprios olhos. Mas olha, em tão pouco tempo eles já estavam ali desconfiados de Deus, do que Deus poderia fazer. E no versículo 10 diz: Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. A comunidade queria apedrejar eles porque eles estavam conectados com o céu. Então nós precisamos tomar cuidado com as vozes que nós temos ouvido. A consequência desse povo foi terrível, né? O Senhor fez eles darem meia volta e passarem no versículo
25 fala, né? Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Então eles tiveram que dar meia volta, eles estavam ali pertinho da terra. Era só subir, tomar e possuir, porque o Senhor estava com eles e eles tiveram que dar meia volta e passar anos e anos e anos caminhando no deserto, um sol escaldante. Por quê? Porque eles não confiaram em Deus. Porque eles ouviram pessoas que estavam com a perspectiva errada. Eles ouviram pessoas que estavam longe da perspectiva do céu, né? Que estavam olhando com os olhos carnais e não estavam confiando no Deus deles. E quem são as pessoas que nós estamos ouvindo, né? Quem nós estamos acompanhando, quem nós estamos ouvindo, ainda mais hoje, né? Nas redes sociais existem muitas pessoas, né? Que pregam, que falam tantas coisas e nós precisamos estar baseados na palavra de Deus. E quando nós ouvirmos pessoas, nós precisamos ouvir pessoas que estão alinhadas com o céu, alinhadas com Deus, alinhadas com o propósito eterno de Deus e alinhadas com o que o Senhor está fazendo hoje. Porque a consequência de ouvir pessoas que têm a perspectiva errada é muito grande. Todo aquele povo morreu no deserto e não pôde entrar na terra prometida, somente Josué e Caleb. Isso é muito triste, né? Então que possamos estar atentos quais as vozes nós estamos ouvindo. Deus te abençoe.